Aê, gongombiraimbirê, aê, gongombila. Aê, gongombiraimbirê, aê, gongombila. E gongombila mutale, gongombila mutaleo. Aê, gongombila imbirê, aê, gongombila. Aê, gongombila imbirê, aê, gongombila. E gongombila mutale, gongombila mutaleo. É essa. Quando ali no Gilberto Gil, no tempo do Gil enquanto ministro da Cultura, que teve, né, a política Cultura Viva, que veio reconhecendo esses espaços culturais de fruição cultural, de valorização, de preservação, o Centro de Artesanato ele foi reconhecido entre os primeiros 100 pontos de cultura no Brasil, né. Bom, eu me lembro quando a gente olhou o edital de pontos de cultura, foi bem no processo de descentralização da política Cultura Viva. Então ele era um programa do Ministério da Cultura e em 2009 ele passa a ser também uma ação dos estados. A isso eles se chamam de descentralização. Quando a gente leu o edital, Joana, assim, falou: "Nossa, isso é para nós", assim, eu nunca tinha lido algo que era tão a nossa cara. E foi quando houve em Minas Gerais o edital para pontos de cultura que certificou os primeiros pontos de cultura de Minas Gerais. Então, essa entidade, a Vocuim, foi certificada como ponto de cultura em 2009. Então, o ponto de cultura em Pavão, foi certificado, foi chancelado como ponto de cultura no edital, do estado de Minas Gerais em 2009. Então o Centro de Artesanato, ele é um ponto de cultura, a gente tem 20 anos de atuação aqui no território. A Biblioteca Comunitária Tamboril foi reconhecida como ponto de cultura em 2017, quando ainda éramos apenas uma biblioteca em construção. O instituto se fez em decorrência principalmente do encontro cultural, que foi a das primeiras ações que os fundadores e a grande equipe, grande cordão de fundadores, né, de parceiros. E muitas mulheres que a gente tem hoje conosco, elas não têm estudo, né, elas não conseguiram chegar na escola. Então a gente começou ali a fazer de fato uma prática de pedagogias de fala, de escuta, de vivências que chegou até hoje a gente se transformar e se certificar como ponto de cultura. Isso dá uma tranquilidade de trabalho, dá uma relação mais estável na comunidade, dá para você prever um calendário com mais, assertividade, né. Então, dentro disso, nós estamos participando de tudo, todas as oportunidades, assim, que surgir, porque o Ponto de Cultura, ele é uma das ações do Cultura Viva. Se é difícil para quem está nos grandes centros, para quem faz essas políticas perto dos gestores, onde os recursos são administrados, mais difícil ainda para quem está no interior, do interior, do interior, né, como nós estamos aqui no Vale do Mucuri. Eu acho que o CEIA, ele é muito importante, sabe. Igual a Jandira comentou, ajuda muitas pessoas, né, que têm dificuldade financeira e eu acho muito importante para as crianças daqui de Pavão e região. Então hoje a gente completa 18 anos, tem esse espaço aqui que vocês estão vendo, que vem muito desse percurso. E a nossa missão é, a partir da ideia de infância, de cultura popular e de tradição, promover o que a gente chama de política do maravilhamento. O foco da Mucuri Cultural são povos tradicionais, e povos rurais. Através desse contato, a gente também percebeu que era meio impossível falar só de cultura quando você está dentro de uma comunidade ou dentro de algumas comunidades. Porque existem transversalidades que não só perpassam a cultura, mas que são a cultura também. Então, a questão da agricultura familiar, dos modos de moradia, do acesso a direitos, né, da soberania desses povos. O próprio espaço físico do CEIA, uma fazendinha, com uma vocação também de trabalho para a terra, porque ali plantava, fazia horta, tinha pomar, plantava fruta,
então árvores frutíferas, árvores ornamentais. Então com todo aquele espaço, que tinha digamos, uma estética, né, muito cultural, do ponto de vista gastronômico, do ponto de vista artístico. Então aqui a gente tem a venda sertanejo, que é esse encontro da nossa cultura alimentar, da diversidade, né, de formas de beneficiamento dos produtos que são originários aí do nosso cerrado. Nós somos um ponto de cultura essencialmente de formação, porque o que que a gente viu? Que o apoio à folia, ele tinha uma característica muito de você fornecer o instrumental que eles precisam para eles saírem com a folia. Assim, sempre teve um anseio, né, o Jacareabá, de ter uma rádio aqui, para ajudar na comunicação, né, nas aldeias. Então, o projeto do Ponto também teve esse objetivo também de trabalhar com a rádio, né. A sede daqui também, que é onde a gente está, que é o Centro Cultural, também pôde ser construído, via premiações, né, do Ponto de Cultura, que é um lugar de extrema importância para a comunidade, que é um centro cultural onde acontecem as audiências públicas que forem necessárias. Aqui tem o correio, a farmacinha ganhou lugar, né, próprio aqui também, a associação de moradores, a biblioteca, que foi uma história que se desenvolveu também. A gente se configura como um centro cultural, né. A gente tem um quintal cultural coberto com 100 cadeiras, com plateia, com palco, mas a gente também tem um espaço de memória, onde a gente reúne objetos e lembranças, né, da comunidade, memórias coletivas, individuais, espaços de leitura, espaços de oficina. A gente tem a biblioteca comunitária aqui do Ponto, que oportuniza esse encontro através da leitura, né, da literatura. E a gente puxa algumas agendas na biblioteca, como rodas de leitura, encontros de contação de causos. A gente recebe as crianças, né, das escolas aqui no quintal do Ponto de Cultura. E eu acho que é isso. Eh, Pelo menos nesses 5 anos de ponto de cultura, eu sinto que a gente está fazendo uma diferença. E a biblioteca vai continuamente se reinventando, de acordo com o que os leitores têm de expectativa e de acordo com o que a gente identifica de potencial. E a rede é formada cada vez mais por mais pessoas. Os leitores aqui, eles não são passivos, no sentido só de entrar e pegar um livro. Eles doam um livro, então a curadoria do acervo é feita por eles, né? O grupo Miguelin, ele recebe o visitante aqui na casa, explica sobre o museu, sobre a vida, sobre as curiosidades da vida do Guimarães Rosa e no final eles finalizam a visita narrando trechos da obra do Guimarães Rosa. Já são 30 anos que esse projeto existe aqui em Cordisburgo e já passaram por esse projeto cerca de 200 crianças nesse tempo todo. Então, há necessidade de aumentar a presença nesses lugares, né, então ampliar a rede de pontos de cultura, e criando uma rede que consiga diminuir essas distâncias e ao mesmo tempo a solidão, né, desses potenciais pontos de cultura, né, e dessas comunidades tradicionais. Zabelê, Afrogerais, Bate-Cundum, Artimanha, Batalha dos Cariris e Biblioteca Tamboril. Então, essa rede de pontos de cultura local, né, daqui de Pirapora, ela consegue se articular bem, porque a partir do momento que a gente vai realizar um trabalho, a gente não faz nada isolado. Então hoje a nossa sede está em Conceição do Mato Dentro, num distrito, eh, e a nossa ação ela está bem fluida no território do Espinhaço, devido a essa articulação e mobilização que a gente também desenvolveu da rede do Espinhaço, né, facilitando aí, promovendo os encontros dos povos do Espinhaço, desde 2009. Então o projeto LOAS, né, que é o Ponto de Cultura, ele é vinculado nessas atividades, né, de, agregar as atividades que aqui nós temos aqui no território, né, porque são mais de,
38 a 40 aldeias aqui no território, né. Então é um território muito grande, que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Nós tivemos um momento na Rede Mineira, né, que desde 2005 eu venho participando dessas reuniões, das teias, né, que são os encontros artísticos, dos fóruns, que são os encontros mais políticos da política cultura viva, né. Eh, e desde então eu não assumi esse local de representatividade, de participação na esfera, política mesmo, sabe. Mas foi pago. Mas essa aproximação na luta fez com que a gente construísse uma rede muito forte, muito afetiva, né, porque eu acredito nisso. Eu acho que a luta, ela tem a ver também com essa construção de relações fortes de confiança, de afeto, e foi o que se deu naquele momento, né, nós tínhamos muita empatia, uns com os outros, né, com suas causas. E isto também fez com que a gente fizesse trocas. Na inauguração do nosso ponto de cultura aqui, a gente tinha 5 ponteiros de cultura presentes. O Rosa e Sertão, então, é o proponente do projeto Pontão Travessia Sertão Gerais. Só que ele é um projeto que foi constituído por mais 8 pontos de cultura. Pontos de cultura que estão aqui, tanto à margem esquerda, e pontos de cultura que estão à margem direita, outros que seguem Santa Luzia e também o Espinhaço, a região do Jequitinhonha e do Mucuri. Eu sou agente de cultura do Pontão Travessia Sertão nas Gerais. E lá eu exerço o papel, eu acho que de articulação e mapeamento, né. A gente tem que conhecer esse povo. E foi assim que nasce o Pontão, uma ideia expandida de Gerais, porque pegou ali o Espinhaço, pegou Santa Luzia, mas uma expansão também da própria política cultura viva. E eu acho que é muito importante a gente ser um agente cultural, porque para você ser um agente cultural é você aprender a passar a informação e o conhecimento que você aprende para sua comunidade. Então, assim, você tem que sempre procurar estudar e saber, porque você não está sozinha naquilo, você tem uma comunidade toda para compartilhar o seu conhecimento. Né, e nós temos várias pessoas aqui no território que trabalham em associações, já têm, né, um conhecimento, assim, bem amplo em questão de organização social, então acho que nós temos aqui tudo para, né, desenvolver uma rede de ponte de cultura aqui, né, para ajudar aí os mestres, né, pessoas que possuem um notório saber, né, um saber, e a gente possa ajudar eles a reconhecer. Tem uma também que o povo gosta muito de cantar, que é a Miriam, que puxa do Cessanaria, que eu não sei se você conhece, que fala: minha gente venha ver o que eu achei no mar. Foi um pinhãozinho de ouro, uma peneira de cessar. Minha gente venha ver o que eu achei no mar. Foi um pinhãozinho de ouro, uma peneira de cessar. Eu vou cessar, eu vou cessar. Areia no mar, eu vou cessar, eu vou cessar, eu vou cessar. Areia do mar, eu vou cessar. Vou cessar areia, eu vou cessar areia. Vou cessar areia no mar, eu vou cessar. Vou cessar areia, eu vou cessar areia. Vou cessar areia no mar, eu vou cessar. Aí a gente repete de novo. Vai cantar só um pedacinho. Que lindo.